preciso mudar o pensamento, o comportamento e agir por mais inclusão, mais equidade, mais diversidade e sustentabilidade. Aliás, já passou da hora, não é? Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no Rumo Certo? Comigo, uma especialista desse assunto, eu diria, Pan Strack, lá de São Paulo, CEO e cofundadora da Kiwi. Pan, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui hoje, Sebastião. Todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, por aceitar o nosso convite também. Pan, eu queria conhecer um pouquinho antes da sua trajetória, quem é a Pan e do trabalho que você desenvolve na Kiwi e desenvolve com outras duas sócias. Me fala um pouquinho, para depois a gente entrar no assunto propriamente. Tá bom. Essa é uma pergunta sempre complexa, né, gente? Quem é a Pan, quem a gente é e tal. Mas eu sou uma advogada de formação, sou empresária, eu diria, e já tenho aí um bom tempo que fiz uma curva naquilo que eu me formei, naquilo que eu me tornei hoje. E hoje, acho que um dos principais focos é a Kiwi. A gente é uma consultoria estratégica humanizada e a gente trabalha principalmente na resolução de problemas complexos, então aqueles problemas que envolvem novas nuances do mercado, mudanças muito importantes, times e visões diferentes e educação corporativa. Então, treinamento e desenvolvimento de lideranças, tudo aquilo que envolve o desenvolvimento daquilo que a empresa quer criar ou co-criar com os seus colaboradores. E aí é você, mais a Carol e a... Exatamente. Nossa, sou eu e mais duas sócias. Então, eu cuido um pouco mais da parte estratégica. A gente tem a Fernanda, ou Fê Caruso, como a gente chama lá. A Fê é responsável pela excelência e atendimento. E tem a Carol, que é a nossa especialista em vendas na área comercial, Carol Martins. E aí vocês prestam consultoria então, Pan, é isso? Exatamente. A gente trabalha junto com as empresas, quando a empresa tem algum tipo de problema complexo que ela quer resolver, especialmente assuntos que hoje, que são muito importantes, já eram há muito tempo, mas que hoje estão muito em voga dentro das empresas. Então, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de assuntos, de aspectos sociais, ou mesmo até de governança dentro das empresas, e também no desenvolvimento das lideranças, para que elas se adequem e para que elas se desenvolvam também em relação a esses assuntos que hoje em dia estão super em voga e não dá mais para esperar para que eles sejam aplicados e efetivados dentro das empresas. Ótimo. Não, vamos entrar no conteúdo já, mas quero entender um pouquinho mais também como é que se dá a consultoria na prática. É tudo online, presencial também? Qual é o perfil das empresas que procuram vocês hoje também? A gente faz consultoria online, a gente faz bastante, porque especialmente depois da pandemia, muita coisa virou online, mas hoje a gente vê um movimento, muitas das empresas querendo fazer também pessoalmente, então a gente faz online, a gente faz pessoalmente, a gente vai dentro das empresas e a gente desenvolve um projeto junto com elas, então a gente coloca várias pessoas numa mesma sala, várias pessoas, vamos dizer que o que a gente faz é colocar vários cérebros muito inteligentes numa sala para a gente conseguir co-criar soluções muito importantes que só aqueles cérebros conseguiriam criar, mas eles precisavam de uma metodologia ali por trás. Então, a gente faz isso pessoalmente, a gente faz isso online também. E aí, me fala da demanda, como é que é? Que empresas têm procurado vocês e qual tem sido a maior demanda? Por que as empresas procuram? Como é que se dá esse start, esse perceber que é preciso buscar uma relação mais humanizada? As principais demandas que a gente tem hoje, elas são relacionadas a assuntos de ESG, então ambientais, governança e sociais, assuntos de sustentabilidade e assuntos de inclusão. E aí a gente se divide de duas formas para ajudar essas empresas. Sejam projetos específicos, que daí a gente vai e desenvolve com ela algum tipo de comitê de sustentabilidade, algum tipo de comitê de diversidade, que ações que a empresa vai fazer, como que essa empresa vai medir essas ações, que indicadores que vão dizer que a empresa está melhorando tudo isso ou não, e também o desenvolvimento de lideranças. Então, como que a liderança pode ser mais inclusiva, como que ela trabalha de uma maneira mais sustentável. Então, a gente faz dessas duas formas, e hoje quem procura muita gente como sistema são principalmente empresas médias e empresas grandes, porque agora realmente não dá mais para esperar. E geralmente esse motivador, ele vem ou um motivador interno, então tem uma pressão interna para que isso aconteça, ou então é um motivador externo,
alguma pesquisa que saiu, algum projeto de lei, algum efeito, algum tipo de assunto que surgiu, está em voga, teve uma notícia, que faz com que a empresa busque e entenda essa necessidade de fazer essa mudança nesse momento. E segmentos também? São todos os segmentos? Varejo tem muito? Como é que é? A gente pode atender todos os segmentos. Hoje em dia, quem procura muito é a indústria, varejo, o setor agropecuário e setores financeiros também. Ótimo, maravilha, para a gente entender desse cenário aí de demanda também. Mas agora eu queria entender o que hoje se preconiza nos negócios, né? Você falou aí da preocupação grande pela demanda das empresas por ESG, que é só um dos pontos, né, eu imagino. O que é hoje uma empresa humanizada? O que caracteriza? Uma empresa humanizada caracteriza essa empresa que ela olhe de uma maneira holística. Quando eu falo holística, é considerando todo o contexto, seja todo o contexto de um projeto, por exemplo, que a empresa vai realizar, seja todo o contexto de um colaborador, por exemplo. Então, antigamente, era assim, o colaborador ele chegava na empresa, ele tinha um resultado para entregar, não importava muito a forma com que era cobrado isso do colaborador, não importava muito se ele levou 15 minutos ou se ele levou 2 horas para chegar na empresa. Hoje em dia, quando a gente fala de uma empresa humanizada, a gente considera todas essas coisas. Então, quando a gente está falando de um projeto, a gente considera os fornecedores desse projeto, a gente considera esses contextos. Quando a gente está falando do colaborador, a gente considera o contexto do colaborador, a saúde mental do colaborador, a maneira com que eu vou me comunicar com esse colaborador, a maneira com que eu considero, com que eu ofereço benefícios para esse colaborador. Então, humanizado é muito nesse sentido. Quando a gente considera a integralidade daquilo que a gente está trabalhando. Então, seja o colaborador, seja um super projeto que a empresa está desenvolvendo. E a gente está bem avançado nesse sentido? Temos muito que aprender ainda, imagino. Qual é o nosso cenário nesse sentido, enquanto preparação e já consciência, eu diria quase? Com certeza a gente tem muito a aprender nesse sentido. E o que acontece é que muitas das matérias que a gente está falando hoje em dia, por exemplo, se a gente falar de sustentabilidade, se a gente for olhar para um colaborador ou para um projeto, num olhar de sustentabilidade, a gente ainda tem aprendizados muito incipientes e muito recentes. Então, outro dia eu ouvi alguém dizer que não existe especialista em sustentabilidade. E eu achei o máximo isso até. Eu posso me considerar especialista em sustentabilidade, mas o especialista em sustentabilidade hoje conhece muito pouco do assunto. É diferente de coisas que a gente já mede há 50 anos, 100 anos, 200 anos. A gente tem indicadores hoje que eles são muito recentes. Então, a gente tem muito a aprender, mas imediatamente a gente já tem muito a aplicar. Então, quando a gente fala dessas coisas, tem muito mais a ver com aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia do que com aquilo que eu sei sobre o tema. Então, eu tenho que fazer duas coisas paralelas. Eu tenho que aprender sobre o tema e cada vez mais me aprofundar. E, em paralelo, eu já tenho que diariamente tomar ações muito assertivas e muito constantes em relação a isso. E é isso que a gente não vê hoje em dia acontecendo nas empresas. Elas têm boas intenções em relação a isso, mas é difícil transformar essas boas intenções em resultados eficientes. Mas onde é que está o gargalo aí? Onde é que está a dificuldade? É uma questão cultural? O que acontece? Ele pode vir de vários lugares, mas acho que o plano de fundo dele é uma questão estrutural. Então, durante muitos anos, a gente internalizou comportamentos que não são os comportamentos que a gente quer reforçar hoje em dia para atingir os resultados que a gente quer em relação à inclusão, em relação à sustentabilidade, em relação à diversidade. Então, é muito difícil a gente conseguir substituir um comportamento que a gente já reforçou por tantos anos de uma hora para outra. Então, esse gargalo que a gente tem nesses formatos, nesses comportamentos que vem dessa estrutura que foi nos ensinada até hoje, é um dos principais desafios que a gente tem. Muitas vezes o pessoal se refere assim, a gente fala que a gente tem que desaprender e aprender uma coisa nova. Acontece que o nosso cérebro não consegue desaprender alguma coisa. Então, todo o repertório que a gente já coletou durante a vida, a gente não consegue desaprender. O que a gente tem que fazer é adicionar novos repertórios. Então, só que adicionar novos repertórios é um desafio muito grande. Tem um exemplo que geralmente eu dou, que se eu perguntar aqui para você, o que você teria mais medo de encontrar? Que animal que você teria mais medo de encontrar? Um tubarão no meio do oceano
ou um elefante no meio da savana? O que você me responderia aqui agora? Ah, é? Para responder? Vai, o tubarão. Tubarão. Geralmente a resposta que eu ouço é essa. A gente tem muito medo de encontrar um tubarão no meio do mar. E aí eu posso te trazer um dado e dizer aqui que o tubarão é muito menos perigoso do que um elefante. O tubarão ele ameaça aí, fatalmente mais ou menos 70 pessoas por ano no mundo todo, enquanto o elefante ameaça fatalmente mais ou menos 500 pessoas no mundo todo. Eu te trouxe um dado aqui, diz para você, não precisa ter medo do tubarão, você precisa ter mais medo, inclusive, de um elefante. Depois que eu te entreguei esse dado, se eu te perguntar de novo, você tem mais medo de um tubarão ou de um elefante? A resposta mudou? Pois é, com dados sim, a gente tem base. Um dado tem um pouquinho mais de base. Então, assim, quando a gente tem informação, a gente começa a mudar algumas das coisas que nos foram ensinadas. Só que, assim, é só um comecinho. Porque eu falando com você aqui agora, eu te faço essa pergunta, é um pouco mais fácil falar, bom, beleza, tenho medo do elefante. Mas se você muito provavelmente se encontrar na situação com o elefante ou com o tubarão, o medo vai vir muito mais rápido do tubarão, ainda que você saiba do dado. Porque durante a vida toda, você viu, sei lá, filmes, todos nós, né, vimos filmes de ataque de tubarão, tubarão assassino e tal. Enquanto elefante, a gente via o Dumbo, a gente vê uma imagem de um elefante bem calmo, na savana, caminhando. Então, um nos foi apresentado como ameaçador e o outro não. Para a gente desconstruir isso, leva tempo. Em relação ao elefante e ao tubarão, não tem muito problema. A chance da gente encontrar algum dos dois na vida e ter alguma coisa fatal é muito baixa. Só que quando a gente fala do dia a dia, a gente tem o costume, se a gente fala de uma coisa muito simples, sustentabilidade. A vida toda, a gente tomou água num copo de plástico e jogou fora sem ter que pensar naquilo. E hoje, quando a gente tem que pensar, é um esforço que a gente tem que fazer. E aí eu estou dizendo de uma coisa super simples. Quando a gente vai falar de inclusão, o que a gente sempre viu, eu não preciso nem dizer assim só em mídias, novelas e tal, o que a gente sempre viu na rua foram casais heteronormativos, jantando juntos, passando de mão dadas. A gente nunca viu nenhum casal diferente disso. Hoje em dia a gente começa a ver, mas ainda é muito pouco. Então, aquilo que a gente tem como referência é o que nos foi construído. Esse gargalo estrutural é o que a gente tem que mudar, que demanda muita intenção e que demanda bastante tempo também. E conversar sobre isso, falar sobre isso, difundir informação, compartilhar. Opa, vamos fazer intervalo rapidinho, mas no próximo bloco eu quero me apegar aos resultados já, né? Tem uma parte aí que a gente aprendeu, que você disse, felizmente, já tem ações sendo aplicadas. Vamos por aí no próximo bloco para falar de resultados disso, do quanto é importante a gente fazer essa virada, esse aprendizado e já começar a aplicar, né? Intervalo rapidinho, a gente segue na conversa daqui a pouquinho, tá bom, Pam? Até já. Muito bem, você é de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, essa conversa tá pra lá de interessante e a gente volta num instante. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você também. A gente está falando hoje sobre a importância da diversidade, da inclusão, da equidade, né? Da sustentabilidade, trazer isso para os seus negócios. Vamos continuar a conversa para não perder tempo. Hoje nós temos um programa de meia hora, é o programa da edição tradicional da semana e está comigo lá de São Paulo, a Pam Strack. Pam, continuando nessa conversa, você explanou de uma forma muito clara, com muita propriedade no primeiro bloco, e aí eu me atenho a esse lado, o bom já dessa mudança ou desse movimento, que é o quanto a gente está conseguindo aplicar, né, em todos esses elementos aí, diversidade, equidade, sustentabilidade, enfim, inclusão. O quanto é importante as empresas começarem a pensar nisso e agirem, mais do que pensar, e agirem de forma prática mesmo, eu digo o quanto é importante, sendo pragmático aqui para os resultados no final das contas. É extremamente importante e tem muitos benefícios, eu posso nomear aqui pelo menos 3 deles. As empresas têm um turnover menor quando a gente tem essas práticas, as empresas têm mais produtividade e as empresas têm mais lucratividade quando a gente aplica essas práticas.
especialmente porque quando a gente inclui práticas diferentes, a gente aumenta a nossa gama de soluções. Então, tudo aquilo que a gente estava acostumado a fazer já estava acontecendo. Quando a gente traz novas práticas, a gente aumenta essa gama e a gente consegue oferecer isso para os clientes e a gente começa também a ser mais criativo, a ser mais inovador, que é extremamente importante hoje em dia. A gente também consegue ser mais produtivo, porque a gente tem olhares diferentes. Então, eu costumo dizer que, assim, às vezes, quando a gente não olha para essas coisas, a gente tem essas coisas num ponto cego. Igual quando a gente está dirigindo um carro e a gente tem algumas visões ali, mas a gente precisa de um retrovisor, às vezes a gente precisa olhar para o lado, às vezes a gente precisa mudar o nosso foco para a gente conseguir enxergar coisas que a gente não estava enxergando. E quando a gente faz isso, a gente consegue trazer produtividade e diminuir o turnover, ou seja, as pessoas saindo da empresa. Tem uma pesquisa da Ernst Young, que ele não tem muito tempo, que ela fala que quando a gente fala de uma questão específica, por exemplo, quando tem diversidade em liderança dentro das empresas, que as empresas podem ser até 40% mais lucrativas. Então, isso vale para qualquer tamanho de empresa. Então, desde de empresas super grandes, que tem ali vários desafios para mudar algumas coisas, mas aqui tem uma oportunidade para empresas pequenas também, porque a empresa pequena ela já nasce criando essas oportunidades, ela já nasce criando essas habilidades e esses costumes recorrentes. E isso daí já coloca a empresa lá na frente em relação a outras que estão ainda lutando para conseguirem trocar um pouquinho esse modus operandi do tradicional para o atual, com um olhar para a sustentabilidade e inclusão. Pois é, e empresas pequenas, às vezes é só o empreendedor ali, o dono do negócio, um funcionário ou outro, mas com pequenas ações já dá para começar, né, Pan? É a partir da difusão da ideia, né, da aceitação, da abertura para o novo, que já não é mais tão novo, mas eu digo, é com pouca coisa que se começa, se for o caso. Não é uma questão tanto de investimento financeiro, mas mais de postura, né, Pan? Com certeza. O pequeno ele já pode começar, ele tem mais facilidade, porque ele tem menos barreiras no sentido de ter que trocar esse modus operandi, e ele pode ter ali, dentro da empresa dele, algumas ações diretamente já de sustentabilidade, seja desde não ter um copo d'água, ter uma garrafa assim, sabe? Seja dele não ter um copo d'água e um copo plástico, né, de água e usar uma garrafa reutilizável, seja quando ele for lidar com outros fornecedores, ele comprar de fornecedores pequenos, ele comprar de fornecedores que estão, de repente, em uma situação de vulnerabilidade, e aquele um ou dois colaboradores que tem ali junto com ele já começar a ter essa visão holística, a ter essa visão do todo, do contexto. Então, considerar que aquela pessoa que está ali é uma pessoa que veio de algum lugar, às vezes ela veio de um bairro que está próximo, às vezes ela veio de um bairro que está mais distante, e aí essa troca do colaborador com o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele tem um montão de desafios também para superar. Então, essa troca, ela traz muita produtividade, porque ela coloca o empreendedor numa situação com um pouco mais de vulnerabilidade, compreendendo ali o seu colaborador, e o colaborador vai ter esse olhar de volta também para o empreendedor. E aí, essa relação, ela é uma relação que fica muito mais sustentável, ela fica muito mais transparente e ela vira uma relação muito mais produtiva, e é extremamente importante para o pequeno empreendedor. Não, legal. Então você está me falando aí também, Pan, de certa forma, da corresponsabilidade nesse processo todo, quando eu digo, trago isso para o colaborador, né? Vamos agora de novo para a média e talvez grandes, que a gente tem bastante exemplos pelo trabalho que você desenvolve. Porque é muito comum a gente atribuir essa responsabilidade à empresa, as lideranças têm um grande desafio, porque acabam sendo exemplo, né? Muito mais do que regra, mas é o exemplo do dia a dia. Mas é uma corresponsabilidade, né? É uma via de mão dupla, né, Pan? É uma corresponsabilidade, é uma via de mão dupla, tá certíssimo, especialmente porque quando a gente fala de inclusão, de sustentabilidade e de humanização, ela requer uma vulnerabilidade das duas partes. Então, o líder que ele vai fazer essas coisas, ele não vai acertar todo o tempo. O colaborador que está trabalhando com ele precisa saber também que não vai acertar todo o tempo e tem muitos ajustes, muitos ciclos de aprendizado a serem feitos que eles vão vir das duas partes. E as duas partes precisam entender. Estão aprendendo juntas, precisam ter tolerância e precisam entender que elas vão crescer juntas e evoluir. E crescer e evoluir juntas demanda que pressupõe, na verdade, que as duas partes vão ter grandes acertos e erros também. O que precisa é que esses acertos sejam reforçados e que esses eventuais erros eles sejam vistos como aprendizados mesmo. Então, a gente mantém aquilo que a gente está fazendo legal, a gente ajusta aquilo que precisa ser ajustado e continua fazendo sem
desenvolvendo no caminho para ser humanizado, inclusive e sustentável. Ô, Pam, me traz um exemplo aqui, não precisa citar nome, é claro, mas de um case, de uma experiência que você viveu e que a gente já evoluiu. Eu não sei, talvez tenha trocado uma liderança, mais mulheres na liderança, alguma coisa a gente já melhorou, né? Felizmente. E em que ponto? Onde é que a gente melhorou na diversidade, na inclusão, na sustentabilidade? Talvez algum exemplo que a gente possa entender melhor, Pam? Tem exemplos. Eu acho que um primeiro exemplo é que muitas empresas já entenderam que quando a gente fala de inclusão, é um processo que leva tempo. Então, se a gente olha, por exemplo, para a liderança de empresas, e essa liderança ela tem um padrão ali que acontece, mesma raça, gênero, às vezes até a mesma altura, para você ver no grau de detalhe, às vezes, que a gente chega, uma coisa que já está acontecendo é que as empresas elas estão vendo que leva tempo para se formar uma liderança. Então, elas estão trabalhando lá na base para formar na sua base outros tipos de pessoas, estereótipos, diversidades. Então, a gente vê bastante treinamento para desenvolvimento dessas lideranças. A gente vê bastante vagas afirmativas, então são vagas que são específicas para algum tipo de público que a empresa quer trazer, e a gente também vê a empresa se preparando para receber um tipo de pessoa que é uma minoria ali dentro. Então, se eu estou falando de uma empresa de tecnologia, que geralmente tem ali um estereótipo bastante masculino e tal, e essa empresa quer trazer uma diversidade e ela quer trazer mulheres ali. A gente vê essas empresas buscando mulheres no mercado, a gente vê essas empresas trazendo essas mulheres para dentro e desenvolvendo essa liderança, e a gente vê também essas empresas preparando o ambiente para receber essa diversidade ali dentro. Pois é, Pam, pegando a inclusão e a diversidade, dois pontos muitíssimos importantes. Eu te confesso que eu ouvi outro dia de uma colega, enfim, nossa, trabalha numa grande corporação, e ela lamentava que na empresa dela era bastante difundida a ideia da inclusão, da diversidade na base, mas não nas lideranças. Curioso, porque hoje em dia também, né, com a transparência que a gente tem sobre tudo, né, é preciso ser muito coerente nesse discurso e nesse movimento, né, Pan? Não adianta eu, na minha empresa, colocar pessoas diversas, né, de vários gêneros, de várias raças, e achar que eu estou fazendo o papel, enquanto que na liderança são só homens brancos de olhos azuis, né, Pan? Perfeito. E até isso é muito importante para puxar aqui nesse exemplo que eu dei, que muitas vezes a empresa, quando pergunta se tem diversidade, ela diz que tem diversidade, ela coloca ali alguns números, então a gente tem tantas mulheres, a gente tem tantas pessoas pretas, a gente tem isso, isso e aquilo, mas geralmente essas pessoas estão na base e elas não estão lá na liderança ainda. Então, existe um movimento que precisa ser feito, que é buscar lideranças para hoje já, lideranças que existam, sejam colocadas em papéis de liderança para que quem entra ali na base e vai ser desenvolvido, isso é uma coisa muito importante, a empresa ter intencionalidade de desenvolver essas pessoas que estão na base para que elas cheguem nos papéis de liderança. Não adianta só hoje querer trabalhar essas pessoas da base, porque essas pessoas precisam de referência. Então, é como se fosse um movimento de pinça, que a gente chama assim. Então, precisa colocar essas pessoas na liderança já, colocar referência, é aquilo quando a gente diz que representatividade importa, é você conseguir enxergar alguém que está na liderança que se parece com você, para você saber que você pode chegar lá, e a empresa também oferecer treinamento, desenvolvimento. Hoje em dia a gente trabalha muito com desenvolvimento de lideranças especificamente femininas, desenvolvimento de lideranças especificamente inclusivas para um grupo e para outro. Então, é importante saber se na estratégia da empresa ela tem esse plano a longo prazo. Porque se é só um dado, que é uma fotografia que ela entrega hoje e que amanhã, depois de amanhã e daqui 5 anos vai ser a mesma fotografia, não existe um trabalho de inclusão e diversidade sendo feito. Quando isso permeia a estratégia da empresa e a empresa coloca isso e fala, olha, eu tenho aqui essa liderança já está sendo colocada como referência e eu estou desenvolvendo a minha base para que daqui 3, 4, 5 anos eu tenha perfis desenvolvidos para que cheguem lá em cima. Isso, essa intencionalidade e essa estratégia e essas ações sendo feitas, isso sim é que a gente diz que são ações das empresas que querem ser inclusivas e que estão agindo em relação a isso. Que bom que seja assim, a gente espera que seja assim,
Pan, eu conversaria com você aqui muitíssimo mais tempo, a gente precisa encerrar. Mas quero fazer um convite para você, para a Fernanda, para a Carol, para que voltem mais vezes, para a gente falar ainda mais desse assunto, porque tem outras coisas também para se falar, além do que já falamos hoje aqui. Mas hoje eu só posso te agradecer demais por ter participado aqui do Rumo Certo, ter trazido essas suas ideias, e a gente vai a cada dia instigar, bater cada vez mais nessa tecla, o que é necessário. E se você quer ouvir, é produtivo também, sim, dá dinheiro no final das contas, mas não é essa a questão. A gente precisa trabalhar mais com a inclusão, com a diversidade, com a equidade, com a sustentabilidade, muito mais. Pan, obrigado de coração por você ter vindo. Eu é que agradeço, muito obrigada, e vai ser um prazer conversar mais depois. Muito bem. E a você de casa também, muitíssimo obrigado por participar do Rumo Certo hoje aqui com a sua audiência. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.